quais são as soluções aí para esses 5 principais erros, ok? 5 principais erros. Primeira solução, realizar a classificação do escoamento para posterior adoção do cálculo correto. É isso mesmo. Antes de aplicar o método Naple Flow, Skimming Flow da escada, nós precisamos fazer a classificação desse escoamento. Ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos um ábaco, né, que é utilizado no software Cisco, onde nós temos uma curva laranja, uma curva verde escura, aqui azul escura, né? E outras curvas complementares. Mas olha só, no eixo vertical, eu tenho uma relação da altura do meu espelho da escada, né? Então, o espelho é a parte vertical da escada, dividido pela lâmina crítica, eu tenho um resultado. Ok? Imagine que deu, sei lá, 1,5, tá? Então, seria nessa horizontal aqui, ó, 1,5. Beleza? E no eixo horizontal, nós temos aqui a inclinação da escada. Digamos que a escada seja 1,5 para 1, então vai ser 34 graus. Escada 2 para 1, 27 graus, por aí vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a nossa escada ela tem uma relação aqui, ó. Se eu pegar o meu espelho e dividir pela lâmina crítica, vai dar 1,5. E se eu tiver uma escada aqui com uns 27 graus, né, eu teria aqui mais ou menos nesse ponto, ó, tá? Então ele daria acima da minha curva laranja, logo o meu escoamento seria Naple Flow. Ok? Naple Flow. Se esse ponto de intersecção aqui do eixo vertical e horizontal der abaixo aqui, ó, no nosso gráfico azul, meio esverdeado escuro, der aqui embaixo, aí nós teremos um escoamento Skimming Flow, com mais energia, como nós vimos anteriormente. Ok? Então, antes de sair calculando escada dissipadora, os parâmetros, você precisa se atentar nessa etapa, que é classificação do escoamento. Beleza? Então, essa etapa é fundamental. Outra etapa aqui, pessoal, calcular a escada dissipadora com os métodos Chanson, Otso e Yasuda. Então, trabalhar com Manning está errado. E por que trabalhar com Manning se nós temos métodos para a escada dissipadora? Ah, professor, mas são métodos complexos, não entendo nada. Fica tranquilo. Essa planilha aqui, por exemplo, é uma planilha que nós organizamos com todo esse roteiro de passo a passo de cálculo para uma escada dissipadora, para que a gente consiga ter clareza de todos os passos, né? Desde a vazão unitária até a etapa final de dimensionamento. Essa planilha a gente deixa, por exemplo, dentro da nossa plataforma sobre as águas para os alunos, né? Entre tantas outras planilhas ali, é um total de 83 planilhas, né? Então, esse material facilita demais o seu aprendizado. Esse material economiza aí na metade o seu tempo de pesquisa, de aprendizado, que já está tudo organizado, inclusive em planilha de Excel, né? Então, calcular a escada dissipadora utilizando os métodos corretos, não mais Manning, Chanson, Otto, Yasuda e outros pesquisadores. Terceira solução, dimensionar dispositivo adicional na base da escada para proteção contra erosão. Um exemplo muito claro disso é essa imagem aqui que nós já vimos anteriormente, que eu vou repetir, com outros detalhes agora. Então, perceba que a escada dissipadora, ela é constituída por gabião caixa, como a gente viu. Nós temos ali, nos patamares, um concreto lançado, mas o que mais chama atenção aqui agora, para essa etapa da aula, é justamente a nossa bacia de dissipação, a jusante da escada. Essa bacia, pessoal, ela cumpre um papel fundamental. Que papel é esse? Se eu não tenho essa bacia de dissipação aqui, a jusante, a água que vem da escada ela é muito veloz, ela pode gerar um impacto ali no solo e gerar uma erosão. Ok? Então, por isso que a bacia de dissipação ela é fundamental para quebrar essa energia da água, terminar de quebrar e entregar para o curso d'água um escoamento mais ameno. Então, aqui, por exemplo, nós temos os blocos aqui, né, que também
acabam comprimindo aqui o nosso ressalto na bacia. Temos uma barreira final, que é o nosso end seal de gabião, e as proteções laterais aqui da nossa bacia, ok? Então, mas não vai ser esse tipo de bacia, só tem enrocamento. Meu amigo, faz alguma proteção, senão vai dar BO. Senão vai dar problema, tem que proteger o pé da escada. Como eu disse, no pé da escada ainda tem muita velocidade. Ok? Então, proteção no pé da escada, seja bacia de enrocamento, seja bacia por ressalto, qualquer tipo de dispositivo que atenda tecnicamente. Nosso quarto ponto de solução, calcular velocidades e comparar as soluções de revestimento, ok? Então, olha só, para você ter uma ordem de grandeza. Essa tabela aqui é uma tabela de velocidade admissível de gabiões, tá? Aquelas peças preenchidas com pedra. Primeira coluna, nós temos as espessuras, 17, 23, 30 e 50 centímetros. Segunda e terceira coluna, nós temos faixa granulométrica e D90, respectivamente. Depois nós temos a terceira e quarta coluna, que revelam as velocidades críticas. Ok? Então, essa velocidade crítica quer dizer que se o escoamento for superior a essa velocidade crítica, a pedra começa a mexer dentro da gaiola, começa a sofrer deformação essa peça. Ok? Por isso que é interessante manter o nosso dimensionamento, principalmente se for para gabião, abaixo da velocidade crítica, para a gente não ter problema. Ainda aqui a gente tem a velocidade limite, né? Como o nome diz, já é limite, mas a gente não pode projetar para essa condição. Podemos até fazer uma avaliação, uma análise, né? Mas nós vamos trabalhar sempre com a faixa crítica, ou seja, abaixo da velocidade crítica, para a pedra não mexer, não gerar deformação, não perder rugosidade, não gerar atrito com a malha da tampa, tudo isso. Ok? E um detalhe que para a velocidade crítica, nós temos aqui uma certa divulgação de fluid menor que 1,5, nós temos essas velocidades, e fluid maior que 1,5, porém menor que 3, temos outras velocidades. Se o fluid for maior do que 3, nós indicamos, então, o cobrimento ali dos patamares com concreto, como vocês viram naquela imagem. Então, quando vai usar o concreto, quando não vai usar? Bom, se o gabião já suportar por si só, dispensa-se o concreto. Se o gabião não suporta essa velocidade, ou seja, a velocidade calculada pelos métodos de Chanson, Otis e Assuda, né, ela é maior do que a velocidade admissível de qualquer gabião aqui. Então, nesse caso, nós vamos precisar trabalhar com, né, o concreto lançado no patamar para a pedra não mexer. Beleza? Então, perceba aqui o número de fluid, as velocidades e cada espessura de material. E, por fim, pessoal, é importante, né, a gente conseguir controlar o trecho de montante, para que eles adentrem a escada de forma similar à metodologia aqui desenvolvida. Então, por exemplo, as escadas de laboratório, como eu comentei, ela tem um reservatório montante, que ela vai enchendo até galgar e passa na escada. Ok? O que nós devemos, então, também tomar cuidado? Olha, vai entrar um escoamento na escada dissipadora que ele é super crítico. Dá para calcular? Dá, mas fica mais complexo, você vai ter que usar um OpenFOAM, provavelmente. Né? Não, mas eu quero aqui uma forma mais rápida, né? Mais expedita. Né? Então, o que acontece? Essa condição de entrada ela é muito importante. Tá? Porque se eu tenho uma condição subcrítica, eu consigo resolver com as equações simplificadas. Se eu tenho uma condição supercrítica, aí eu vou ter que trabalhar com ferramentas mais avançadas. Tá? Justamente por esse fato da água ir subindo e depois galgar. Então ela vem aqui do zero e começa a ganhar velocidade. Diferente de um trecho que já vem embalado. Ok? Beleza. Agora, pessoal, aonde que você pode dominar essas soluções, né, com mais acurácia, mais conhecimento, mais segurança e atualizado com os principais softwares, né? Então você tem aqui o manual do próprio Cisco, que é a ferramenta que faz a análise de escada, faz a análise de bacia, né? Uma ferramenta bem bacana, né? Então você vai ter o manual do Cisco para você ler, né? Introduzir esse assunto aí na sua cabeça e começar a desenvolver, né? O manual em si ele é um material mais frio, né? Que é página ali com página, então não tem uma pessoa te orientando, mas é uma forma aí de você conseguir também dominar, ok? Outra forma é do nosso treinamento completo de drenagem urbana, onde a gente tem um módulo somente para dissipação de energia. É tamanha a importância que a gente dá para essa área. Tem só um módulo, tem um módulo apenas
de justamente dissipação de energia, ok? Você também tem acesso a planilhas de cálculos, mais de 82 planilhas de cálculos, né, preparadas já, programadas, e também tem os softwares, né? Tem os softwares que você vai aprender dentro desse treinamento. Outra opção é o nosso mini curso de drenagem urbana. E esse mini curso ele é gratuito.